a cronologia diversa. Então aqui, o que é isso? Os mais abalizados, isso é, os mais altos mestres que conhecem, que analisam, que procuram, né? Eles apresentam uma ordem cronológica dos livros da Bíblia. Quanto aos profetas, o ano mencionado é do início dos seus ministérios. Então aqui, na verdade, algumas dessas datas, como nós falamos, podem não ser exatas, mas principalmente aqui você vai, aqui no ano sobre Daniel, aqui ó, 606 a.C., esse foi o ano que Daniel foi levado para a Babilônia. Ele era um jovem, devia ter seus 15 a 17 anos. E aqui nós vamos ver que no questionário vai aparecer um problema aqui, nós vamos conversar. Bom, vamos falar agora os patriarcas. A outra página aí. Os principais patriarcas já foram mencionados nos períodos estudados, né? Agora, os líderes das 12 tribos estão entre os patriarcas. José morreu no Egito, não houve tribo com esse nome, tribo de José. Seus dois filhos, que eram Efraim e Manassés, deram nomes a duas tribos e ocuparam os territórios que seriam de Levi, que não teve território contínuo, mas cidades, e também José. Bom, os sacerdotes, os textos bíblicos de 1 Crônicas 6, de 1 a 15, Neemias 12, 11 a 22, apresentam uma lista de sacerdotes. Os reis, os três principais reis de Judá, já mencionados anteriormente, foram Saul, Davi e Salomão. O reino do norte, Israel, ele teve quantos reis? 19 reis, sendo o primeiro Jeroboão e o último. Então agora, o profeta, os profetas literários já foram citados por ordem cronológica na lição 7. Agora, devemos banir do nosso pensamento a ideia popular de que o principal serviço do profeta era predizer. No original, profeta não significa aquele que prediz, mas aquele que fala em lugar de outro. E, infelizmente, a ordem dos profetas em nossas Bíblias não é de ordem cronológica, do exercício de seus ministérios, o que origina o que? Não pouca confusão. Mas, por certo, isso também tem uma vantagem, né? Então, tem os profetas aqui que foram antes do cativeiro, pela ordem. No reino de Israel, quem foi? Jonas? Isso. Depois o reino de Judá? Naum, Jeremias. Então, o reino de Judá, Jeremias foi parte do seu ministério, foi antes do cativeiro e parte, né, durante o cativeiro. Abacuque, depois Obadias profetizou para Edom. Aí os profetas durante o ano de cativeiro, né, que foi Jeremias, de novo, Ezequiel em Babilônia, né, entre os cativos do campo, Daniel também foi na Babilônia, no palácio do rei. E os profetas pós-cativeiro? Malaquias. Então nós temos aí o 9:21, C, o 9:22, 9:22, A, o 9:23, o 9:23 é B, é B mesmo? Que ano que está aí? 606. Daniel e Abacuque. Daniel escreveu em 606? Quantos anos ele tinha? Está escrito aqui, né? Está escrito. Papel aceita tudo. Precisa tomar cuidado. Quando Daniel foi levado para o cativeiro, quantos anos ele tinha? E como ele poderia escrever o livro
se ele nem estava ainda. Ele foi escrever o livro, ele falando dos reis já, da visão de. Teve preso, né? Teve o momento que ele. Porque o previsto ano que foi escrito o livro de Daniel foi previsto em 530 antes de Cristo. Tá? Então você corrige aí. Porque, então o certo é o. Quem que profetizou um pouco antes e depois do cativeiro? Durante o cativeiro? Quem foi? Nós acabamos de ler. Jeremias e Ezequiel, que nós estamos estudando na escola dominical, na escola sabatina. Ezequiel profetizou, ele estava na segunda turma do cativeiro, ele foi levado, e lá da Babilônia Deus trouxe ele em espírito para Jerusalém para ver o que acontecia no tempo. Então, na verdade, essa pergunta aqui, o Etade errou. A gente vai pedir para eles corrigir. Né? A tabela está errada também. A tabela também está errada. O pastor, então é ano de 532, daí eu teria em vez de 606? O ano que foi escrito o livro seria lá embaixo. Porque Daniel, ele não poderia escrever algo que ele ainda não tinha visto, não tinha acontecido, né? Como no caso a vida dele na Babilônia. Então, a pergunta é a C. É a C. A 9:23 é a C, ok? 9:24, a 25 e 26 também. E a cronologia dos impérios mundiais. Aqui vocês vão ver, mas a visão de Daniel não começou com a Babilônia, com Nabucodonosor? Sim. Mas é porque foram os impérios principais que Deus colocou. O império do Egito e da Assíria não está contado aqui em Daniel, ok? Mas foram impérios que dominaram. Lembra quem que levou cativo Israel? A Síria. Então, o Egito e a Síria eram um império. O Egito foi império de 1600 a 1200 a.C. Aí, esse império mundial compreendia da Etiópia até o rio Eufrates. Canaã era a província egípcia. Se você for ver a Etiópia, que fica na África ali, até o rio Eufrates, que é onde é a Babilônia, onde é... Então, a Mesopotâmia é um vasto império, mas não era destacado na visão de Daniel, que Deus começou de Nabucodonosor para baixo. Né? O Egito foi fundado por Misraim, filho de Cã. Lembra que Cã foi para a África? Então, o Egito está na África. O Sem foi para o lado da Mesopotâmia, que é onde a Babilônia, Ur, dos caldeus. Então, essa parte, os semitas, foi daí que veio Davi veio Jesus, né? Houve 31 dinastias de reis egípcios, de 3.500 a 322 a.C. Foi durante a dinastia 18ª e 19ª que Israel esteve cativo no Egito. No ano 322 a.C., o país foi conquistado por Alexandre da Grécia, de 332 a 30 a.C. Aí o Egito foi governado pelos reis Ptolomeus, de 1 a 14º, que sendo seu último governante, a rainha Cleópatra, né? 7ª, no ano 30 a.C. Daí em diante, foi província romana até 640 depois de Cristo. Algumas dinastias de maior interesse para o estudo da Bíblia, que é a construção das famosas pirâmides de Gizé, foi entre 2900 a 2750 a.C. Depois, a 12ª dinastia de Abraão vai ao Egito, conforme Gênesis 12, cerca de 2000 a.C. A 17ª dinastia, da 15ª até a 17ª, os Ixos,
dominavam. Então esses Ixos tinham alguma parentela lá atrás com os semitas. Por isso que José foi até bem tratado nessa dinastia, né? E José pertence à 16ª dinastia. E a 18ª, a 19ª, o Egito reina como império mundial, e o nascimento de Moisés deu-se na 18ª dinastia. Então o Êxodo na 19ª foi do ano 1600 até o ano 1200 antes de Cristo. E depois teve a 21ª dinastia, que era a época de Davi, de 1100 a 950 a.C. E a 27ª até 31 tinha chamado de dinastias pérsicas, né? Que tinha a influência da Pérsia. Depois vem a Síria. A Assíria, de 900 a 607 a.C., ela que levou o reino do norte, Israel, em cativeiro, entre o ano 734 a 721 a.C., nós já estudamos isso, que aparece o ano também 722. Lembra que eu falei que as datas podem mudar um pouco, depende de quem está escrevendo, por causa que elas não são datas que são exatas, né? São aproximadas. Os assírios, eles eram muito cruéis, não poupavam ninguém. Nínive era a capital. O nome deriva de Nina, um dos nomes da deusa Lua, de Ur, mais conhecido como Star. Então a Assíria fez à custa de pirataria, né? Para inspirar terror aos povos vizinhos. Os assírios acostumavam fazer um monte de caveiras dos seus prisioneiros. Foi fundada por Assur. Quer dizer, tem lugares que eles escavaram que são cavernas, que tinha montanhas de caveiras, né, um em cima do outro, assim. E eles queriam amedrontar os outros povos. Está vendo aí, ó, destino, se vocês não... Teve reis famosos, como Tiglat-Pileser, que viveu em 1120 a 1100 a.C., mais ou menos contemporâneo de Samuel. Como Império Mundial, a Assíria tem mais relação com o Reino do Norte, Israel, e alguns reis da Assíria, enquanto Império Mundial, são o Salmaneser, que foi o primeiro rei assírio a hostilizar Israel. Acabe, ele acabou lutando com esse rei. Jeú pagou-lhes pesado tributo, de 885 a 860 a.C. Depois veio Tiglat-Pileser III, que de 747 a 727, também chamado Pu, na Bíblia, levou para o cativeiro a parte norte de Israel em 734. Aí Salmaneser, que de 727 a 722, sitiou Samaria, vindo a morrer nesse sítio. Aí veio o Sargão II, de 722 a 705, consumou o cativeiro do reino de Israel, né? Ele levava uma parte, como a Babilônia fez com Judá também, né? Levou uma leva, depois levou a segunda, e por último levou a terceira. O cativeiro de Judá, da terra do norte, das tribos do norte, é considerado a data 722 a.C., porque fica de 734 até 721, eles começaram a levar o povo, mas foi fechado mesmo o cativeiro em 722. O de Israel começou em 606 e terminou em 1587, outros falam 589 a.C., foram 3 levas. Aí vem Senaqueribe, 705 a 681 a.C., o mais famoso rei assírio. Ele invadiu Judá, mas foi derrotado por um anjo diante de Jerusalém, né? Aí em 607 a.C., assediado pelos citas, medos e babilônios, o feroz e brutal império assírio caiu. Jonas, profeta do reino de Israel, foi enviado como missionário
era a capital da Assíria, provavelmente durante o reinado de Adab-Nitari. Esse aqui, mas por que Jonas não quis ir para Nínive? Porque o povo era muito cruel, era a capital da Assíria. E eles tinham o costume de pegar os prisioneiros, esfolar vivo, tirar a pele das pessoas. Às vezes enterrava até aqui, puxava a língua até onde dava e pregava na madeira e punha perto de um formigueiro, só para ver a pessoa sofrer. Então, aí você pensa, Jonas, ele falou, ó, eu vou para lá, ó. Aí o peixe foi buscar ele, depois. Mas é porque você pensa assim, Jonas é covarde, morreu, né? É a mesma coisa que eu falava para vocês, você vai na Coreia do Norte e fala lá pro o Bomb Man ali, fala para ele que, Bomb Boy, fala para ele que, né? Aí você vai lá, eis-me aqui, Senhor, manda ele. Então muitas vezes você lê a Bíblia, se você conhece a história, você lê a história secular, até você estava falando, né? Quando você vai ler aqui e ler a história secular, você fica assim, né? Então, tinha um motivo humano para Jonas fugir de Nínive, né? Mas Deus, quando Deus é com a gente, amado, não importa onde você entra. Eu entrei na Indonésia, em Banda Aceh, e na hora que você chega no aeroporto, está escrito lá, Lei Sharia. Sabe o que essa Lei Sharia significa? Você não pode evangelizar, você não pode converter ninguém. E se você fizer isso, você pode ser preso ou morto. E depois que eu estava lá dentro, atendendo as pessoas e estava saindo, é que eu vi que o visto no meu passaporte estava missionário, visto religioso. Mas eu não morri porque Deus não quis mesmo. Sorte da média. Então Deus não me deixou, acho que se eu lembrasse disso antes, eu não ia, né? Mas eu só consegui depois entender por que na hora de entrar demorou muito para liberar a gente. Ficaram com o passaporte lá dentro, ligando, conversando, a gente já coçando a cabeça, por que será que está demorando tanto? Porque a gente veio aqui para ajudar, mas não falavam nada. Aí depois que nós voltamos, eu falei, entendi, graças a Deus. Bom, em 607 a.C., então, aconteceu isso, né? E agora a Babilônia, ela foi do ano 606 a 536, foi esse o ano do cativeiro, né, de Judá. Ele destruiu Jerusalém e o templo de Salomão, levou Judá em cativeiro, foi império mundial durante o tempo em que Israel esteve cativo, 70 anos. Lembra que nesse ano a Pérsia veio e estava aquele carnaval, né, aquela festa com aquele rei tomando o vinho e bebida nas taças do templo que Nabucodonosor tinha levado, e apareceu aqueles letreiros, né? Mene, percebe, o farcinho. Pesado foste na balança e achado em falta. Hoje é tirado o teu reino. Ele morreu naquela mesma noite. Né? A gente chama de carnaval, né? Babilônia, na Mesopotâmia, é o berço da raça humana. Aí ficava o Éden, Adão, né? Noé, Abraão, viveram por ali, nessa localidade, cerca de 2.000 anos antes de Cristo. Babilônia ela foi uma potência dominadora mundial e houve em seguida um longo período de declínio, ficando a supremacia com os assírios. Depois de quase 2.000 anos, Babilônia ressurge como império mundial, de 606 a 536, e nessa condição ela teve 6 reis,
sendo Nabucodonosor o segundo e o maior deles em matéria de poderio, influência e dominação. Quer dizer, eles já estavam dominando antes, né? Enquanto a Roma dominava e começou a ver os macabeus, como nós já lemos, a revolta dos macabeus, que acabou libertando. E lembra do rei Ezequias, que ele recebeu, quando ele foi curado, Isaías fez aquela profecia que ele ia morrer com a doença que ele estava, e ele orou e pediu a Deus que ele queria, não queria morrer, que ele tinha feito, e Deus concedeu mais 15 anos para eles. Então, quando ele foi curado, vieram os emissários da Babilônia. Nessa época a Babilônia não era nada, não tinha nenhuma ascensão. Era um reininho lá. E veio trazer presente para o rei, porque eles souberam da cura dele, né? E ele então mostrou tudo, abriu a casa de Deus, os tesouros, as relíquias, tudo, mostrou tudo. Aí o profeta Isaías voltou lá e falou assim: quem é esse povo que estava aí? Ele falou assim: é da Babilônia, vieram aqui. E o que você fez? Assim, eu mostrei tudo para eles, eu mostrei nosso poder, as riquezas, o ouro, as taças do templo, tudo. Eu falei assim: ah, é? Então Deus mandou te dizer que esse mesmo povo que você mostrou vai voltar aqui, um dia vai levar. Isso, ó, demorou todo esse tempo para chegar. E Nabucodonosor levou os judeus ao cativeiro. Daniel foi um dos cativos. Ele foi na primeira turma, né? E a ele afeiçoou-se o rei, fê-lo um dos seus conselheiros. A influência de Daniel sobre esse rei, sem dúvida, minorou, né? Deu uma arrefecida na condição dos cativos judeus. O último rei foi Belsazar, cujo reinado ele iniciou associado ao pai Nabonido, em Daniel 8:1, o ano terceiro do reinado de Belsazar. É uma referência a partir do seu reino, né? E em 5, 7 e 29, o terceiro do meu reino era primeiro Nabonido, segundo Belsazar, terceiro Daniel. Em 5:2:11, Belsazar é chamado filho de Nabucodonosor, porém no sentido de descendente. Ver também Romanos 9:10, e segundo Reis, onde o pai era no sentido de ancestral, né? É como se a gente fala, nosso pai Abraão, né? Meu pai Abraão é meu pai na fé, mas ele viveu 2000 anos antes de Cristo, né? Mas a gente chama de pai porque veio dele. Daniel serviu no palácio com todos os reis babilônicos, a partir de Nabucodonosor, uma testemunha fiel de Deus, no palácio do império que dominou o mundo. Ele viveu em Babilônia, da elevação até a queda do império. Então ele chegou na Babilônia com mais ou menos 15 a 17 anos, e ele viu o final do império e a entrada dos reis persas, né? Ciro, por exemplo, Ciro era persa, né? E foi ele que venceu a Babilônia, decretou a volta dos judeus à sua terra, os quais novamente organizaram-se como nação. Então, listamos dos reis dos persas, dos quais vários estão mencionados no livro de Esdras, Neemias e Esther. Por exemplo, Ciro. Esse Ciro, Deus chamou pelo nome, 150 anos antes de seu nascimento. Só Deus pode fazer isso. Ciro conquistou a Babilônia em 536 a.C. Dario o Medo, que também é chamado Dario I e Dario filho de Assuero, esse monarca foi constituído por Ciro rei interinamente, porque enquanto Ciro ia nas batalhas para dominar mais povos e estabelecer o império, Dario, ele ficou como um rei, mas não era o rei real, Ciro que era o rei. Então ele ficou itinerante sobre a Caldeia, né? Enquanto aquele cumprimentava as suas conquistas. Daniel 9. Agora Ciro, ao terminar sua missão, ocupou o trono do império,
Vale lembrar que o Assuero, pai de Dario, não é o mesmo Assuero que integra Esther 1, tá? Assuero 529 a 522 a.C., que está em Esdras 4, 6, é chamado na história por Cambises II, filho de Ciro. É ainda conhecido por Xerxes, né? Xerxes I. Eu tenho o Artaxerxes 1, 522 a 521 a.C., em Esdras está marcado sobre ele, determinou a suspensão das obras do templo, conforme Esdras 4, 21 a 24, e a história chama-o de Esmérides, né? Agora, Dario II, que viveu em 521 a 485, é filho de Esmérides, conhecido na história por Estastes, é o Dario da pedra de Berristum, perto de Ramadã, onde ordenou a conclusão do templo. É o famoso Dario da Batalha de Maratona, Grécia, onde foi vencido pelos gregos em 490 a.C., é o pai de Assuero, marido de Esther. Aí você vê que para chegar na Esther, passou por esses reis aí. Assuero, de 485 a 465 a.C., né? Esther 1.1, foi o esposo de Esther. A história chama de Xerxes II. Foi derrotado pela esquadra grega em Salamina, Chipre, em 480 a.C., e Assuero, ele corresponde à palavra grega Xerxes. Não confundir esse rei com Assuero de Esdras 4.6. Ele foi o mais poderoso e mais rico rei persa. Aí veio o Artaxerxes II, que foi de 465 a 424, filho do rei anterior Xerxes, o Assuero, e a história chama-o Longímano, né? Que foi enteado da rainha Esther. Isto explica a sua magnanimidade para com os judeus, quer dizer, ele era bondoso, tolerante com os judeus. Por quê? Porque ele era enteado da rainha Esther. Certamente a rainha influenciou, né, muito a formação do seu caráter. Foi o monarca que autorizou o seu ministro Neemias a reedificar Jerusalém. Neemias era o copeiro, né, do rei. E o rei viu ele triste, né? Por que você está triste? Falei, Senhor, como eu poderia ficar alegre se a minha cidade, Jerusalém dos meus pais, está com os muros derrubados, as portas queimadas a fogo, e a pobreza impera nos meus países, os meus parentes que vieram de lá me contaram, tristeza. E aí esse rei acabou permitindo que ele fosse para reedificar os muros de Jerusalém. Dario III, o Notus, 424 a 404, não é mencionado na Bíblia. E depois vem Artaxerxes III, o Mnemon, que é 404 a 359, também é mencionado na Bíblia. Isso é história secular, história que conta. E também esse Artaxerxes IV, também, Iocos, também não é mencionado. E vem o Arces, que é de 338 a 335, também não é mencionado. Aí vem o Dario IV, que é mencionado na Bíblia, de 335 a 351 a.C. Ele é mencionado na Bíblia em Neemias 12, 22, e a história chama-o de Codômano, que é vencido por Alexandre o Grande na batalha de Arbela, a Síria, em 331 a.C. Cai então aqui em 331 o grande império persa. 27 B, 28 D, 29 e 30 C. Agora vem a cronologia dos impérios mundiais. A Grécia, de que ano foi? 331 a... Em 330, Alexandre o Grande tinha o mundo aos seus pés. Após 6 anos de conquistas
e em 332 invadiu o território de Israel, e ele foi tolerante e benevolente para com os judeus. Levou a cultura grega por toda parte. A história secular conta que quando Alexandre estava se aproximando de Jerusalém, os sacerdotes vestiram as suas roupas sacerdotais, e ele, quando viu, ele tinha tido um sonho antes. Tinha visto pessoas assim grandes e com aquelas vestimentas que para ele eram deuses, eram coisas assim. Então, quando ele viu aquilo, ele lembrou, aí ele foi benevolente com eles. Deus tinha preparado o coração de Alexandre para poupar os sacerdotes e ser benevolente com Jerusalém, né? Ele morreu na Babilônia em 323 a.C., aos 33 anos de idade. O seu vasto império foi pouco tempo depois dividido entre 4 de seus generais. Daniel tinha visto isso, né? Nas suas visões. Ele viu aquele império sendo dividido, né? Em 4 reinos, que exatamente aqui aconteceu. E Daniel já não estava mais vivo nessa época. A Grécia foi o centro da filosofia. Lembra que o anjo, quando foi falar com Daniel, que ele disse: homem muito amado de Deus, desde o primeiro dia que você se propôs a orar e buscar a Deus pelo seu povo, Deus ouviu e me mandou para falar com você. Era Gabriel que estava ali. Mas eu tive que batalhar com o principado da Pérsia. Por isso que eu trazia. Eu já pedi chamei o arcanjo Miguel, que está batalhando com ele, e eu vim trazer a sua resposta. Mas agora eu vou voltar, porque eu tenho que lutar com o príncipe da Grécia. E ainda não tinha acontecido reinado. É interessante isso, né? Que tudo que Deus permite acontecer no mundo, tem também os principados e potestades que atuam, mas Deus está no controle. E Ele permite até onde Ele quer que permita, para que os homens percebam. Muitos desses grandes líderes mundiais são influenciados por demônios. Mas mesmo assim Deus, Ele abençoou Nabucodonosor, que reconheceu a Deus, fez até ele comer grama, criar pelo no corpo e veio como animal, né? Depois ele falou com Ciro, meu servo, meu ungido, né? 150 anos através de Isaías. Ele chamou Ciro de meu servo, meu ungido, meu pastor. Mas Ciro não servia o Deus de Israel. Mas quando Deus quer, não importa qual demônio a pessoa sirva, Deus faz ele fazer o que Deus quer. Amém? Então, a Grécia foi o centro da filosofia, literatura, ciências e arte, lugar de encontro de classes cultas do mundo. Quanto à religião, os gregos eram idólatras por excelência. Roma, 146 a.C. a 476 depois de Cristo. Em 146, Roma venceu a Grécia na batalha de Leucópetra e no Istmo de Corinto, lá, e a cidade Reino de Roma foi fundada em 753 a.C., na região do Lácio, de onde provém do latim. Após conquistar toda a Itália, veio a ser senhora do mundo, passou a república em 509 a.C., conquistou a Espanha e Portugal em 201 a.C., tornando-os província em 27 a.C. Conquistou a dimensão e a influência do Império em 31 a.C. Jesus nasceu quando esses poderosos impérios dominavam o mundo, né, Roma, e a Judéia foi por Roma conquistada em 63 a.C., e em seus dias também a igreja foi
fundada. É de grande valor para aquele que estuda a Bíblia o conhecimento da história do Império Romano, sobre vários aspectos. No dia do Novo Testamento, Roma, a capital, ela tinha 1.500.000 habitantes, sendo a metade constituída de escravos. Os limites do Império compreendiam 4.800 quilômetros de leste a oeste, 3.200 quilômetros de norte a sul, e a população era de 120 milhões de habitantes. Suas fronteiras se estendiam do Oceano Atlântico ao Rio Eufrates e do Mar do Norte até o deserto africano. E dentre os imperadores romanos, vamos mencionar apenas 12 Césares, título concedido aos 11 primeiros imperadores romanos que sucederam o grande general Caio Júlio César. O nome César significa Senhor, e é o mesmo que Curios no grego e Kaiser em alemão, ou Czar em russo. Então César, ele integrou o primeiro triunvirato romano em 59 a.C. com Pompeu e Crasso, e depois ele governou sozinho como ditador. Foi assassinado no ano 44 a.C. por Bruto, o seu filho adotivo. Tem até uma frase que usa, né? Até tu, Brutus, que foi uma traição, né? O próprio filho. Os 12 Césares, tem o Augusto, né? Caio Júlio César, Otávio Augusto. Ele tinha 31 anos, ele de 31 a.C. até 14 depois de Cristo. Augusto foi título conferido pelo Senado no ano 27 a.C., significando sublime, venerando. Durante seu reinado houve o advento do nascimento de Jesus. Tibério Cláudio Nero, o ministério de Jesus e o começo da igreja ocorreram durante seu reinado. Ele governou com Augusto de 11 a 14 depois de Cristo. O seu ano 15 de Lucas 3:1 é contado a partir do ano 11 depois de Cristo. Calígula, que era Caio Júlio César Germânico Calígula, ele reinou de 37 a 41 depois de Cristo, não é mencionado na Bíblia, cometeu desvarios de torpeza extrema. E Cláudio, que é o Tibério Cláudio Druso Nero, 41 a 54, ele, no ano 43, ele venceu os britânicos, né? E Nero, que é o Nero Cláudio César Augusto Germânico, 54 a 61 depois de Cristo, ele está citado na Bíblia. Ele incendiou Roma no ano 64, foi lançado a culpa sobre os cristãos, milhares dos quais foram queimados vivos ou jogados nas arenas para serem devorados por animais famintos. Foi um dos maiores tiranos da história. Seu prazer era assistir à agonia de morte de suas vítimas. Executou o apóstolo Paulo no ano 67. E depois veio Galba, de 68 a 69, também não é citado na Bíblia. Depois o Otto, que é o Marco Sávio, também não é citado na Bíblia. Vitélio não é mencionado também. Vespasiano, agora sim, não é citado na Bíblia. Mas ele, durante seu reinado, Jerusalém foi destruída no ano 70 por Tito, seu filho, que era um general que comandava os exércitos romanos do Oriente. Você lembra que o tempo foi terminado que ano? O tempo foi terminado que ano? 64 depois de Cristo. Ele foi destruído no ano 70, 6 anos depois. Ok? Demorou 46 anos para terminar. E no final acabou sendo destruído 6 anos depois. Tito, que é Tito, Fávio, Sabino, Vespasiano, de 79 a 81 depois de Cristo, foi filho de Vespasiano, não é mencionado também na Bíblia. Domiciano, que é Tito, Fávio, Domiciano,
81-96, filho de Vespasiano, foi temível, perseguidor de cristão, e foi durante o reinado desse Domiciano que o apóstolo João ele foi banido para a ilha de Patmos, de onde ali ele recebeu a revelação do Apocalipse. Para a informação de vocês, muitos estudiosos dizem que João recebeu a revelação na ilha de Patmos, mas ele escreveu em Éfeso, quando ele voltou para lá. Mas isso é a história que conta, a gente não tem exatamente certeza se isso está correto ou não, mas dizem que ele escreveu quando já estava de volta em Éfeso. Nerva, que é o Marcos Pócio Nerva, 96 e 98, não é mencionado também na Bíblia, ok? E assim termina a lição 9. A lição 10, hoje vocês vão fazer o teste, porque vocês vão ter que estudar um pouco mais, né? Porque tem tanto nome. Vocês vão ter mais uma semana para vocês estudar essa e também a lição 10, que ela vai falar sobre a geografia bíblica, para você ver os lugares, os acontecimentos. Eu vou sugerir a vocês que peguem um mapa, se tiver, daquela região, e de preferência tem Bíblia que tem os mapas aqui atrás, né? Aqui ó, esses mapas. Então você pega essas Bíblias que tem os mapas, se for possível você tira uma cópia, para você ficar do lado, para você olhar, quando citar, você vai vendo os lugares, aí você compreende melhor, quando você estiver estudando. Né? Aqui tem os mapas da terra de Israel no Novo Testamento, o Antigo Testamento, né? Jerusalém no Antigo Testamento, tem os reinos de Israel, o reino de Judá, o reino de Davi, Saul, Salomão, tudo isso que você está estudando. O Egito, ao Sinai, tudo aqui, ó. Então, aproveite e aprenda, porque aí depois que gravou na mente, fica mais fácil você ouvir, aí você já liga. 31. Bom, aí tem algum errado aí? Hã? Por que está errado? Tem 12 células. O que ele escreveu aqui? Vão mencionar apenas 12. Sabe o que significa isso? Que houve mais. Mas ele citou só 12. Então, quantos César era? Qual que é a resposta certa aí? O que está certo? Não, o que está errado, né? Então, porque fala apenas 12. Vamos citar apenas 12, mas não existe. 18 que houve. Pode pôr certo. Uma palavra, uma letra, ela muda tudo. Né? Então não teve nenhum errado aqui. Não, aí não teve nenhum errado. Se colocou errado, está errado. Mas pelo livro, Tá errado. pelo livro, como vocês estão respondendo pelo livro, então vocês colocam errado. É bom você meditar um pouco, porque agora você não vai esquecer mais. Quando a gente fala assim, é para vocês poderem raciocinar. Porque às vezes a gente fala, vai, aí o outro fala assim, não, é o que ela disse, é o que ele disse. E não tem certeza. Então, quando a gente estuda, vê o que o livro está pedindo. O livro está pedindo aquilo que ele falou. Então, coloca aí. Se teve mais, mas é o problema deles lá. O nosso problema aqui é acertar. Ok? Que, na verdade, você tem o 34 aqui, que pelo livro está errado mesmo.
Agora o resto está tudo certo, ok? Agora vocês não esquecem mais. Quantos eram? 12. Então tá bom. 38. C. 39. E. 40. 41. B. 42. E 43. D. Aleluia. Obrigado, nosso Deus, porque nós conseguimos vencer mais essa. Hoje vocês vão poder ir para casa mais cedo, descansar. A semana que vem vai demorar muito. Aleluia. Está muito bem. Então Deus abençoe. A próxima lição vai ser o quê? Geografia bíblica. Ok? Hã? Não, próxima lição. Qual é o próximo livro? Pentateuco. Mas vocês vão voltar lá em Moisés. Criação do mundo. Às vezes assim, sabe, amados, no começo é meio cansativo, meio enfadonho. Mas no final vocês vão depois ver que vale a pena. Porque quando alguém tocar no assunto, está aqui, ó. Só que estava lá meio. Aí acende de novo, volta, né? Está guardado aí dentro. Por isso que de vez em quando a gente acrescenta alguma informação que é para marcar. Né? Não está no livro, mas está na história. Aí você vai ler a história, você vai ver, eu já ouvi isso. Né? Tá bom? Deus abençoe. Vamos orar. Pai querido e santo, agradecemos a Ti por esse momento. Agora abençoa os Teus servos que voltam para casa em segurança, dando a Tua bênção e guardando de todo mal. Que na próxima semana, se for da Tua vontade, estaremos aqui de novo para terminar mais esse livro, Senhor, e começar a outra etapa de estudarmos no próximo ano, o próximo livro, o início de tudo. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Interessante, né? O Pentateuco é o começo de tudo, e nós vamos estudar a partir do ano que vem.